E aí, boa povo? noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live aqui. Nossa segunda live. A gente vai conversar bastante hoje sobre um tema bem legal. A gente particularmente gosta bastante, né, amor? Que são tendências. Então, deixa eu adiantar para vocês qual é o objetivo da nossa live hoje. O tema é tendências. Tendências e oportunidades, na verdade, que a gente tem para o nosso mercado. Na verdade, assim, essas tendências que a gente vai falar, elas se aplicam a vários segmentos, não necessariamente só aos vasos de concreto, né, que é o nosso tema principal, mas qualquer segmento pode se apropriar dessas tendências e extrair as oportunidades para o seu negócio, né? É claro que a gente vai focar hoje um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais para o nosso trabalho, focar um pouquinho mais, direcionar mais para o nosso trabalho, mas é muito legal porque o que está acontecendo no mundo, as tendências que a gente vai conversar, elas estão acontecendo com as pessoas, com todo mundo, né, no mundo inteiro. Então, independente do negócio, independente, enfim, qualquer área pode tirar proveito disso, sabe? Sim, o negócio é a gente ter essa sensibilidade, né, e prestar atenção nessas coisas que dá para adaptar para o seu negócio, dá para trazer para você, dá para você participar disso também, né, não só com o negócio de vaso, mas conforme você vai treinando desse olhar, você vai prestando atenção nessas tendências, né, nesses movimentos que vão acontecendo, você vai, conforme você vai treinando, você vai entendendo como que você pode aplicar isso no seu negócio, no seu dia a dia. Com certeza. E é legal conversar, falar sobre tendências no geral, né? Porque talvez não seja nenhum hábito de vocês pesquisar tendência, pode ser uma coisa nova para vocês, mas às vezes a gente não dá o valor devido à pesquisa de tendência, sabe? A gente acha que tendência é uma coisa muito distante, né? Ou muito aplicável a grandes coisas, grandes empresas, quando na verdade a gente vê que as tendências elas estão aqui no nosso dia a dia, assim. A gente, levantando aqui todo o conteúdo para vocês, a gente viu que muita coisa a gente vive muito na pele, né? Tá no nosso dia a dia. Então a tendência, na verdade, ela tá bem mais presente do que a gente imagina. E é uma informação que reflete diretamente na maneira de trabalhar, assim, no comportamento humano, né? Ela influencia... Ela levanta, né, o que está acontecendo em todas as áreas, assim, desde comportamento humano, a economia, a meio ambiente, e tudo isso, na verdade, são informações que a gente pode tirar proveito muito mais do que a gente imagina, assim, porque está bem mais perto da gente, sabe? A gente está acostumado quando fala de tendência, né, olhar mais para esses mercados sazonais, né, tipo moda, por exemplo, e a gente está acostumado a ver isso mais ali e talvez pensar que ele funcione mais para aquele mercado, né? E não é, a gente vai ver aqui que rola de tu adaptar para qualquer negócio que você tem, inclusive um negócio pequeno como o nosso, totalmente influenciado pro que está acontecendo aí. E se você souber tirar proveito disso, você pode surfar nessa onda aí, né? Acho que já dá pra gente começar, né? Vamos embalando aqui, começar a trabalhar as tendências. A gente levantou aqui na nossa relação 10 principais tendências, tá? Que a gente vai conversar. Se vocês acharem bacana ter um papel e uma caneta em mãos para anotar e pesquisar depois mais a fundo, de repente tem uma específica que atraia mais vocês, e como o nosso tempo aqui é curto, a gente vai acabar passando um pouco em cada uma. Se vocês quiserem anotar e pesquisar sobre uma tendência específica mais a fundo, buscar informação, pesquisa e tudo mais, que tudo isso tem na internet, né? Aí dá pra fazer isso, tá bom? Se ficar com dúvida de alguma coisa também, onde que se não encontrar, com certeza vai encontrar. Mas se não encontrar, chama aqui também que a gente ajuda. Com certeza, Mas vamos lá então, vamos começar o nosso tema de hoje. A nossa primeira grande tendência, que muitos de vocês já devem estar enxergando e tudo quanto é canto, assim, né? É a tendência Urban Jungle. Levanta o dedinho aí no comentário quem já ouviu falar sobre Urban Jungle. Acho que muita gente, né? A gente tá vendo esse tema em revistas, na TV, no Pinterest só dá isso, né? E o Urban Jungle significa, ao pé da letra em inglês,
Urban Jungle, floresta urbana, né? Trazer esse conceito de floresta, né, pra dentro de casa, assim, né? Isso, na tradução. Dentro da vida urbana, no caso. Que é um movimento que, assim, a gente tem ouvido falar muito agora, mas ele vem desde 2014. Já tem um tempinho pra tá aparecendo tão forte agora, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito nova, se a gente for parar pra pensar, né? São só 6 anos. E ele foi muito trazido esse movimento foi muito, muito forte trazido pelos millennials, que são a nossa geração, né? Eu e o Marcos, acredito que vocês têm uma faixa etária bem parecida com a nossa, a gente tá com 32 anos agora, mas são as pessoas que nasceram entre 81 e 98, se eu não me engano, tá? E o que caracteriza esse movimento, assim? É como o Marcos falou, assim, a gente foi tanto para a cidade, se distanciou tanto da natureza, que o movimento Urban Jungle propõe que a natureza, já que a gente não pode ir até ela, que ela venha para dentro de casa, né? Então é um movimento onde a gente começa a trazer mais plantas para o nosso dia a dia, começa a realmente, assim, transformar a sala numa floresta, né? A gente aqui já tá bem Urban Jungle, né, linda? E trazer essa pegada para dentro de casa, sabe? Os millennials, que são a grande massa de pessoas que traz essa tendência, para vocês terem uma ideia de o quão isso é forte, eles representam 32% da nossa população aqui no Brasil. Essa geração, né, do pessoal aí que é mais ou menos a nossa faixa etária aí de 81 a 98. 82 a 98. Até 98. Se for parar para pensar, é muita gente. É a maior geração em quantidade de pessoas no Brasil. E hoje ela representa 50% da força de trabalho. Imagina, metade da força de trabalho. E daqui a alguns anos tem projeções, se vocês quiserem essas informações bem detalhadas a gente passa, mas daqui a alguns anos ela vai representar 70%. Vocês já pensaram que 70% vai estar nas nossas mãos, assim? E tudo indica, então, né, que o Urban Jungle, na verdade, começou muito... veio de 2014, tá com muita força, assim, e tudo indica que ele ainda vai muito longe, assim, né? Alguma coisa a acrescentar? Tem um estudo bem legal da Fast Company, que é uma revista, né, voltada para negócios, que fala que no momento, para vocês terem uma ideia de como as plantas e o Urban Jungle é forte, no momento as principais startups do mundo, as maiores startups que são mais destaque agora, são todas voltadas em planta, né? Focadas em plantas. Todos os negócios que estão em ascensão, assim, no mundo, eles estão voltados para plantas. Então, a gente tem que observar essa oportunidade de negócio pra gente, né? É um movimento que é real, assim, ele tá acontecendo. Então, muitos de vocês devem estar sentindo isso no feeling do dia a dia, assim, né? Mas muita informação comprova que isso realmente tá muito forte, tá? Vamos passar aqui para nossa segunda tendência. Se vocês tiverem alguma pergunta, algo a acrescentar sobre Urban Jungle, comentem aqui que a gente vai lendo, tá? Tô com o celular aqui mais pertinho, porque esse gueto não enxerga muito. Mas a gente vai lendo e conversando aqui ao vivo, tá bom? A nossa segunda tendência que a gente quer falar é a tendência dos apartamentos e casas cada vez menores, né? Por N motivos, ao longo do tempo, as casas foram ficando cada vez mais pequenininhas, né? Isso também o setor imobiliário já sentiu, assim, e já começou a fazer projetos diferentes, antes de passar, né? pro próximo, não quer ver como que esse movimento do Urban Jungle tem a ver com o vaso, ou vamos conversando e devagarinho? Porque basicamente é porque... Tá, mas o Urban Jungle é planta, né, gente? Tipo, é focado pra planta, né? Mas toda planta vai precisar de vaso, né? Sim. Eu acho que devagarinho a gente vai... O legal é assim, a gente tá contando as tendências pra vocês pra ir aflorando as ideias, né? Mas as conexões, assim, vocês estão fazendo aos pouquinhos, que é muito legal, né? Todos os negócios aqui têm a ver, de certa forma, com vaso de concreto. Então, vocês vão pescando aí, vão pegando, que no final a gente faz um geralzão, assim, pra falar mais sobre isso, tá? Certo. Bom. Então, as imobiliárias já perceberam o movimento das casas cada vez menores e têm apostado muito nesse tipo de projeto, né?
por N motivos, esse comportamento começou a acontecer. Primeiro, por conta dos valores dos imóveis, né, que estão cada vez mais caros, então as pessoas estão apostando em opções mais baratas, óbvio, né? Principalmente nos grandes centros aí, né, que tu vai ver a fortuna, o preço tanto para comprar, para alugar é bem caro, né? E também muito do minimalismo, assim, a nossa geração, ela é muito focada, ela é muito mais, assim, sentir do que ter, né? Acho que vocês também já devem ter percebido que existe um movimento bem forte voltado mais para a experiência e para menos posse, assim, né? A gente não precisa mais ter tudo, ter uma casa gigante com 1000 coisas, mil acessórios que, na verdade, parece que a gente só tá entulhando aquilo ali para dar um trabalhão na hora que se mudar, né? Então, esse lance de ter cada vez menos coisas, menos... Isso tudo ocupa menos espaço, né? Então, não tem muito sentido tu ter uma casa muito grande. Só que o que acontece, né? Quando a gente tem uma casa pequena, principalmente apartamento, que é a grande maioria, a gente não tem mais quintal, certo? Então, cada vez menos a gente tem quintal, a gente tem um espaço fora da casa para conviver, né? Que seria o lugar das plantas, digamos assim. Então, já que a gente não tem espaço fora, a gente faz o quê? A gente traz para dentro de casa. Traz o fora para dentro. Traz o fora para dentro. Que é bem... E aí entra mais planta, né? Esse contato, esse de trazer o verde para dentro de casa, porque... dentro de um espaço pequeno, com vaso, você consegue ter várias plantinhas dentro da sua casa. Não precisa ter o quintal ou mesmo uma varanda, né? Nesse movimento aí do minimalismo, né? Nessas empreitadas dessas imobiliárias de ter cada vez menos espaço, né? Tem uma planta cada vez menor, né? As sacadas geralmente são cortadas da planta, mas mesmo assim, perto de uma janela já dá para fazer alguma coisa. Como é aqui, por exemplo. Acho que quem gosta dá um jeitinho, né? Qualquer cantinho tem possibilidade de virar alguma coisa, né? Agora vamos para a nossa terceira tendência, que é o resgate das memórias afetivas. Isso também está acontecendo em todos os setores, assim, vocês podem observar que decoração, moda, entretenimento, tudo tem resgatado a questão das memórias afetivas, né? Existe até um nome para isso na área de marketing, que é marketing de nostalgia, não sei se vocês já ouviram falar, mas é nada mais do que o marketing se apropriando desse nosso sentimento para chamar atenção, para vender, enfim, né? A gente se levantou alguns exemplos aqui para contar para vocês isso na prática, assim, como é que funciona, né? Recentemente a gente teve aí a turnê do Sandy Júnior, por exemplo, que assim... muito em cima disso, né? Pegar o negócio da nostalgia, né? Tipo, o pessoal que quando era novinho lá ficava escutando os Dig Dig Joy Cowboy. E agora o pessoal mais velho, mas mesmo assim quer participar, porque, né, tá resgatando, né, essa lembrança. Outra coisa também bem forte que voltou bastante foi a questão da Polaroid, né? A gente acha fofinho, a gente acha lindinho e a empresa tá super se reinventando e criando coisas novas, né? E outro exemplo bem legal que a gente acompanhou bem de pertinho, não sei se vocês também assistiram, Stranger Things, que tem super referências, né? Retrô, assim, né? Retrô, mas ao mesmo tempo mescla isso com uma modernidade, com uma linguagem atual, né? Então, o marketing está envolvido, marketing de nostalgia, que apela um pouco apela no bom sentido mesmo, né? Para essas nossas memórias afetivas, assim, ele tá bastante em alta, assim. E quando a gente fala do nosso segmento, acredito que vocês também... quem é da nossa geração, assim, tem muita memória afetiva da casa dos nossos avós, né? Sempre tinha uma samambaia lá no canto, né? Sempre tinha uma planta, até num hanger mesmo, né? Que os hangers mais simples e tal. E durante muito tempo isso não teve mais, né? Tipo, na geração... Dos nossos pais, isso se perdeu muito, né? Não rolou muito isso, assim, né? Meio que não tinha mais planta em casa, assim. Agora pulou essa geração e a gente tá tentando resgatar isso de volta, assim. Claro, né? Com uma roupagem mais moderna, a gente quer isso, mas a gente também quer um design junto, né? Sim, aí claro. Com vaso estiloso e tal. Aí é adequar ao tempo, né? A realidade da gente mesmo, né? E a gente vira e mexe, a gente lembra de alguma história, ou vê alguma foto, alguma coisa que traz muito isso, né?
tenho certeza que o fato da gente gostar muito de planta hoje tem a ver com essa memória afetiva que a gente teve. Sabe, minha avó tinha muita planta, a avó do Marcos também, e a gente teve uma conexão bem grande na nossa infância com isso, né? E um motivo assim que enfatiza, que dá mais força ainda para essa tendência, é o momento que a gente está passando. Porque quando a gente está num momento de estresse, num momento de transição, a gente começa a rever tudo, né? A rever o passado e se apegar muito às coisas que dão segurança pra gente, né? Então, quando a gente tem uma lembrança gostosa, lembra de um momento feliz, dá aquele quentinho no coração, né? É um escape emocional, né? Às vezes no momento que tu tá vivendo, né? Pô, pandemia, toda essa loucurada toda aí, né? Quando você não tem nada nesse momento para te trazer esse sentimento, a gente vai buscar onde tem, né? Uhum. Aí vem todo esse lado afetivo, vem toda essa memória junto, assim. Deixa eu só comentar que achei bem bacana que o Cid Cinza comentou que o único problema do Urban Jungle é ter que escolher plantas que fiquem na sombra, né? Isso é uma coisa que as pessoas precisam prestar bastante atenção, que dá para fazer mais um vídeo só falando disso aí, né? Dá, né? A gente geralmente, quando vai comprar planta, a gente vai lá e escolhe a planta que a gente quer para depois botar aqui, né? No ambiente que a gente quer. E devia ser o contrário, na verdade. Você tem que olhar o ambiente que você tem, né? Ver qual é a quantidade de luz que você vai ter, né? Porque às vezes realmente impossibilita de ter várias espécies ali. Uhum. Para depois você comprar a planta, para você não dar erro depois. Senão você vai lá, pega uma planta de sol pleno e quer botar no banheiro. Não vai dar certo, né? Mas enfim, isso aí tem bastante coisa pra gente conversar aí. Vamos ver mais pra frente. E continuando aqui as nossas tendências, a gente já vai fazer uma conexão já da memória afetiva com a nossa próxima tendência, que é a decoração afetiva. Também envolve bastante nosso meio, né? Acho que a função dos vasos não só dar suporte para as plantas, também é decorar, né? A gente entra muito no segmento de decoração. E essa tendência, assim, ela é muito parecida com o resgate das memórias, né? Só que quando a gente está falando de decoração afetiva, a gente está falando muito de personalidade também, assim. A gente está falando de colocar no teu espaço coisas que te representem, que tu te identifica, que fazem sentido para ti, que muitas vezes têm um valor emocional até, né? Uhum. E é muito interessante porque quando a gente coloca todo esse sentimento dentro de casa, a casa passa a virar um lar, né? É o momento que... A diferença, né? Isso é muito louco. Eu achei muito legal essa frase, né? Transformar a casa em um lar, né? Depois que você traz toda essa carga de afetividade, toda a tua identidade, né? E as próprias pessoas que estão morando nessa casa, só depois disso tudo que ela vira um lar. A diferencinha das palavras, né? E aí, quando a gente tem um lar, os objetos, eles não são mais só objetos, né? Daqui a pouco é um vasinho com uma mudinha que tu ganhou de alguém especial, um vaso feito pelas mãos de alguém que vocês conhecem, né? Então, tudo passa a ter um significado, né? Não é uma coisa, comprei em qualquer site da internet, tá ali porque é bonito, sabe? Hoje a gente dá muito mais valor a toda a história por trás de cada coisa, né? Tipo, nessa história do minimalismo isso entrou muito também, né? Porque tipo, você começa a incluir coisas na sua casa que fazem sentido para você, não simplesmente por estar lá, né? Por estar lá, porque tá na moda ou qualquer outra coisa, né? Você começa, por causa desse minimalismo, você começa a pensar mais o que você vai botar para dentro de casa e você acaba escolhendo o que realmente faz sentido para você, o que tem um sentimento por trás e que vai funcionar bem na sua casa. Uhum. E vocês vão comentando, gente, se tiver alguma dúvida que a gente aqui vai seguindo, tá? O nosso roteiro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário específico aí sobre o assunto, vamos dizendo. Vamos conversando que vai ser bem legal a gente trocar uma ideia aqui ao vivo, tá? Então, a nossa próxima tendência, já estamos em quantas? 1, 2, 3, 4, essa é a nossa quinta tendência. Contando. A nossa próxima tendência é o artesanal, né? Que também envolve, assim, diretamente o nosso mercado.
e que também a gente tem visto em vários segmentos, assim, é muito engraçado porque às vezes existe uma grande marca, uma marca multinacional, enfim, que ela sabe, ela tá atenta, né? Ela sabe o que tá acontecendo no mundo, que ela tenta se apropriar do artesanal, mas do jeito industrial, né? Sim, sim. Tenta botar um toquezinho de handmade ali no produto dela, quando na verdade a gente sabe que de artesanal não tem nada, né? Sim, mas se ela tá fazendo isso é porque ela realmente Tá percebe, ligada, né, né? o movimento, ela entende isso e tenta se apropriar dentro da realidade dela, né? Uhum. E a gente, como pequeno, né, como artesanal mesmo, né, sai na frente nesse quesito, né, que a gente tem a possibilidade de estar ali na ponta mesmo, fazendo tudo isso. Mas não adianta fazer tudo isso e tu não documentar, tu não mostrar para os outros, né? Porque ninguém vai adivinhar, senão né? ninguém vai adivinhar o que você faz. Então, tipo, é uma coisa que você tem que botar para fora, você tem que mostrar para o mundo e explicar todo esse processo artesanal que com certeza as pessoas vão valorizar. Porque o artesanal em si, ele tem várias características bem marcantes, né? É um mercado que geralmente a gente chama de slow, né? Que ele não é feito em grande massa, em grande produção, assim, geralmente são poucas peças, muitas vezes são peças exclusivas. Se não são exclusivas, são peças que acabam sendo exclusivas por causa do processo artesanal, né? Porque tu não consegue, às vezes, replicar exatamente o mesmo material da mesma maneira. Então, mesmo que elas não sejam peças únicas, elas acabam sendo exclusivas, porque cada uma vai ter a sua característica diferente, né? Os vasos de concreto, por mais parecidos e próximos que a gente tente, eles nunca são exatamente iguais, sabe? Às vezes muda uma coisinha na medida, na própria tonalidade, na posição das pedrinhas do granilite, por exemplo. Por mais que a gente tente replicar, como cada um é feito, cada processo é feito à mão, e isso é feito em dias variados, enfim, várias questões mudam. É quase impossível replicar exatamente igual. E até é interessante que não replique, porque no começo a gente tinha muito isso do perfeccionismo, de querer fazer as coisas super perfeitas, mas, poxa, o negócio artesanal, ele não é perfeito. Isso é o que faz ele ser... Na verdade, é o que dá o charme, né? o diferencial, né? Então, tipo, não cai nessa loucura de querer fazer tudo perfeito, que pareça uma linha de produção, porque você vai estar perdendo uma característica super importante do seu negócio, que é o trabalho artesanal. Então, encara isso, né? Incorpora isso, mostra isso para o mundo e continua fazendo que rola. E até porque se fosse para não ter essa característica, a gente então colocava as máquinas para fazer, né? Que é a grande diferença do trabalho artesanal. O trabalho artesanal uma máquina não faz, sabe? O trabalho artesanal é feito por pessoas de verdade, né? Mão direto mesmo. Então é super exclusivo. E super único mesmo, né? E também agora no artesanal também tem se voltado muito para sustentabilidade também, né? Quando a gente fala de slow, de menos consumo, um consumo mais consciente, assim, tu comprar uma quantidade menor que realmente tu gosta. A gente, como uma marca pequena, demanda muito menos... Claro, né, que alguma coisa sempre tem, mas é incomparável, assim, a questão de usar material, de quantidade de material, de poluição e tudo mais, é comparado a uma grande empresa, né? Sem contar que quando a gente compra de uma marca próxima, a gente está deixando a economia na cidade, né? A gente está fazendo a economia girar perto da gente. Então tem toda essa questão, o artesanal está super em alta. Qualquer trabalho artesanal hoje ele tem uma visão completamente diferente de alguns anos atrás, né? O artesanal ele sempre existiu, né? Ele nunca deixou de existir, né? Só que agora, por causa de todo esse movimento, né? Toda essa conscientização ambiental também, né? Essa questão do minimalismo, né? Esse povo tá olhando mais para o planeta mesmo, né, gente? Tentando fazer o mínimo de impacto possível aí. E isso fez o trabalho artesanal ter bastante força, né? Bastante visibilidade, sim, né? Sim. O Ser de Cinza comentou aqui, pegar galhos de árvores que já caíram para fazer macramê. É isso aí. Adoro, é isso aí, gente. As nossas embalagens, elas vêm com florzinha seca, né? Que a gente gosta bastante. E a gente também pega as florzinhas secas por aí, nos matão aí da vida, né?
E a gente sempre que possível tenta reaproveitar algumas coisas do nosso processo também, mas é bem nessa pegada mesmo. Então vamos para a nossa próxima tendência. Como é que tá, gente? Vocês estão gostando? Contem aí pra gente saber se tá indo muito rápido, muito devagar, se tá numa pegada legal. Contem aí pra gente, tá? A nossa próxima tendência fala sobre as pessoas mais preocupadas com a alimentação. Mas o que isso tem a ver com o nosso segmento, né? Gente, tem tudo a ver, assim. Vocês também devem observar que tem um movimento muito grande em cima de muitos veganos, bastante gente está se interessando por esse assunto, até pela questão da sustentabilidade, né? Muita gente com intolerância à lactose, a glúten e tal, muitas alergias, né? Estão aparecendo por conta da industrialização, né? De tudo que a gente tem consumido nos últimos anos, assim. Tudo isso comprova que a gente já tá assim, a gente já tá procurando levar uma vida mais saudável, né? As pesquisas mostram que nos últimos 10 anos as pessoas realmente começaram a pensar nisso. É engraçado pensar que antes disso tu não ligava muito, assim, né? Tem que dar as intolerâncias pra gente começar a enxergar. E quando a gente fala de todo esse universo de comer melhor, enfim, trazer mais nutrientes, né? Uma qualidade na alimentação também. A gente fala muito... Saber a procedência do que tu tá comendo, né? Quem é que preparou aquilo, ou se aquilo tem agrotóxico ou não, né? Mas quando a gente fala de consumir alimentos mais saudáveis, a gente tá falando muito de consumir frutas e verduras, concordam? Grande parte da alimentação... Hortaliças no geral, né? E hortaliças são o quê, minha gente? Plantas! Frutas e verduras são o quê? Plantas! E quando a gente começa a voltar o nosso olhar, nem que seja para as frutas, para as hortaliças e tudo mais, a gente está voltando mais o nosso olhar para a natureza, né? A gente está trazendo a natureza para o nosso dia a dia. Quantos aí já não começaram a fazer horta nos últimos tempos? Quando é que tu via horta em casa, sabe? Isso se perdeu muito, assim, ali na geração antes da gente. Por conta de trabalho, por conta de vida corrida, enfim, tem N motivos, óbvio, né? Mas se perdeu muito e agora a gente tá resgatando tudo isso, né? Estão falando aí que tá muito bom, que tá ótimo, então tá bom. Vamos seguir. Qualquer coisa vocês gritam. Falo mais devagar, eu falo mais rápido. Ou tiver qualquer dúvida, a gente vai conversando. Mas é engraçado pensar que como uma coisa, uma tendência de se alimentar melhor pode acabar refletindo no nosso dia a dia. Como o Max falou lá no começo, não é só do grande. Isso. Reflete no nosso dia diretamente, no nosso trabalho, sabe? É porque às vezes a gente presta atenção no hábito, né? Tipo, o hábito de comer saudável, mas não é o hábito, é o movimento, né? Que tá levando a esse hábito, assim, né? Então, tipo, tu olha o quadro de uma... Como é que fala? De big picture em português? Como é que é? Cenário geral? Isso, assim? olhar o cenário geral, assim, né? Porque às vezes tá olhando uma coisa e realmente fica difícil, né? Mas tu dar um passinho para trás, tentar entender isso como um movimento, aí tu começa a pegar as nuances e entender como é que funciona. E tá no nosso dia a dia, né? Tudo isso que a gente conversou agora a gente vê, né? No nosso dia a dia, nos nossos amigos, na nossa família e na nossa própria vida, concordam? A gente falou agora de alimentação e agora a gente vai falar um pouquinho mais geral mesmo, que é uma tendência de se preocupar mais com a qualidade de vida como um todo, né? A gente já falou, acho que inclusive na nossa primeira live a gente comentou sobre isso, assim, que essa busca por uma vida melhor refletiu diretamente na nossa vida, que foi o que fez a gente mudar de profissão, que fez a gente chegar aos vasos de concreto, né? Mas acho que muita gente está nesse movimento, muita gente está querendo muito mais do que só trabalhar, sabe, nessa vida. Existem estudos científicos que comprovam que quem tem plantas é mais feliz. Isso podemos dizer na prática, né? Quem tem mas plantas... uma coisa é a nossa experiência, né? Outra coisa é tu ver estudo mostrando claro. isso, né? Contem aí, se vocês têm plantinha, vocês acham que a vida de vocês é mais feliz com plantas ou sem plantas? Quando era antes?
E também tem estudos científicos comprovando que quem mora perto de áreas verdes, tipo parques, enfim, quem mora perto de áreas verdes tem menos doenças. Olha só, às vezes claro, tem toda a relação do oxigênio ali, das plantas filtrarem o ar e tal, mas tem toda a relação também de estar próximo, né, de grandes áreas verdes e tal, o sentimento por trás disso, te deixar mais leve, né? Achei muito legal aqui, Estúdio Casa, a Dani, nossa amiga e cliente, falou que com certeza é mais feliz. E a Dani é muito prova disso, né? Ela começou a ter planta faz pouco tempo, se dedicou, hoje já sabe bastante coisa e entendeu, assim, a importância disso na nossa vida, né? E autoconhecimento também, dá pra perceber que faz bem em busca disso. Com certeza, né, Dani? Só quando a gente olha pra dentro e vê, assim, o que a gente tá precisando, o que tá faltando, o buraquinho que falta preencher, que a gente começa a realmente dar mais atenção e mais valor pra isso, né? Que legal, a Aline também mais feliz com plantas. A gente também, com certeza. Continuando aqui as nossas tendências, já estamos aqui na 7ª tendência, estamos indo para a 8ª tendência. Já estamos bem adiante, hein, gente? Se tiver dúvida aí, a gente vai conversando, tá? Tem uma tendência que a gente vive muito na pele também, que é os jovens não quererem mais sair de casa. Quem nunca deu um sextou aí, já foi direto pro sofá assistir Netflix? Gente, acho que às vezes a gente fica pensando que a gente é velho, né? Não quer mais sair, não quer mais balada, não quer mais festa e tudo mais, mas na verdade a gente só quer um pouquinho mais de sossego, né? Vocês também são assim? A gente só quer descansar e se curtir num final de semana onde a semana foi cheia, onde a gente teve várias coisas no meio do caminho. E a gente só quer ficar quietinho, do ladinho do outro, curtir a nossa casa, os nossos dogs, o nosso cantinho, nossas plantinhas. Então, isso é uma realidade, assim, às vezes a gente acha que é só a gente, mas não, muita gente passa por isso também, né? Como a gente falou, a tendência ela tá muito mais perto do que a gente imagina, sabe? E quando a pessoa tá em casa, né, ela vai querer cuidar dessa casa, ela vai passar o final de semana ali, ela vai querer ter um cantinho aconchegante, né, ela vai trazer, tipo, se ela não vai para um parque, ela vai querer esse verde dentro de casa, então todos esses conceitos, eles se interligam. Né? Percebe como um faz conexão com o outro, assim? Tudo aí tu percebe que realmente faz parte de um movimento, né? Porque todos eles estão interligados e todos eles indo na mesma direção, mas mesmo assim, cada um com seu aspecto diferente e é interessante a gente ficar prestando atenção nisso. Aline, ficamos super felizes com o teu comentário. A Aline tá dizendo que começou na quarentena e que não quer mais parar. Que legal. Obrigada por nos influenciar nessa paixão. Que lindo. A gente fica tão emocionado quando a gente vê que alguém começou assim por influência da gente, sabe? Porque esse é um dos grandes propósitos que a gente tinha, assim, como pessoas mesmo. A gente queria levar alguma coisa legal além do produto, sabe? A gente queria levar uma mensagem legal para as pessoas e saber que a gente está incentivando pessoas a terem mais plantas na casa, a gente fica super feliz de estar realizando o que a gente quis desde o começo, sabe? Que bom. Então, voltando ali, os jovens não quererem sair de casa, existem N motivos, é lógico, né? A gente falou aqui de só querer curtir o cantinho, não querer saber de balada, mas existem N motivos, né? A economia é uma delas, pra gente economizar mais. A própria disposição, economizar energia no sentido de aproveitar aquele tempo para descansar mesmo, né? Aproveitar aquele momento para recarregar as baterias, digamos assim, para voltar para mais uma semana, né? E também o movimento de cuidar de si mais, assim, de prestar mais atenção na sua saúde física e mental. Às vezes a gente quer cuidar um pouquinho da pele, né? Quer fazer uma meditação, quer fazer uma coisa que faça bem pra gente, né? Então esse momento... Tempo pra gente, né? E aí o tempo que a gente tem, a gente tenta tirar pra gente, né? A gente não quer desperdiçar, digamos assim, né? Então tudo isso faz com que a gente fique mais tempo em casa, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar na sigla FOMO.
Em inglês significa Fear of Missing Out, que é um movimento muito grande que existia até pouco tempo atrás, que era o medo de perder alguma coisa, assim, Ficar por fora, assim, né? Ficar por fora. De não saber da última notícia, de não estar onde as pessoas estão, de não ter o que está na moda. Era um medo de não acompanhar tudo isso, assim, de ter a sensação de ficar para trás, digamos assim. Esse FOMO foi substituído agora, com todas as tendências, por outro movimento que nomearam de JOMO. Que significa em inglês Joy of Missing Out, que agora inverteu. Na verdade, antes tu tinha medo, agora tu tem prazer, tu tem alegria de estar por fora, digamos assim, mas é no sentido de eu não preciso fazer o que todo mundo tá fazendo, sabe? É consciência, né? Acho que para trazer essa tua vida mais leve, tu não vai poder ficar indo atrás da última moda, não precisa estar vendo o último filme que saiu, tu não precisa estar a par de tudo. Você olhar para dentro, você olhar para você, ver o que faz sentido para você e você fazer isso, né? Independente do que o mundo tá fazendo, né? Tá fazendo. As pessoas estão fazendo, né? Nossa próxima tendência, acho que bastante de vocês gostam. Aqui no nosso trabalho bomba bastante, né, amor? Já é a nossa nona tendência já. São as suculentas. Quem aí tem suculentas? Vocês têm suculentas? A gente tem bastante. E as suculentas é muito legal, assim, porque que pegou tanto, assim, caiu tanto na moda, né? As suculentas, que foi a maneira como a gente começou a ter plantas, elas são muito fáceis de cuidar. São muito boas para cuidar, né? Tanto que a gente indica para os nossos clientes que não tem nada de planta, nunca tiveram uma plantinha em casa. Ser de cinza tem suculenta, a Aline também. A gente sempre indica começar pelas suculentas, né? Porque é muito mais fácil, claro, comparando a uma folhagem, a uma planta que demanda um cuidado mais diário mesmo, né? Então isso conquistou muita gente que antes tinha medo de ter planta, né? Que tinha um receio de não conseguir. Então elas conquistaram bastante nesse sentido, né? E também muito em relação à variedade, né? Tem muita, meu Deus do céu. A gente já cansou de tentar saber todas, porque não dá, assim, tipo, a gente focou em algumas que a gente vê com mais frequência, assim, porque realmente tem muita variedade, muita coisa mesmo. Assim, eu sinceramente nem me apego mais muito aos nomes, porque é tanta, que eu acho que não tem como saber tudo, sabe? É muita espécie. E aí os fornecedores de plantas também observaram essa oportunidade e começaram a colocar cada vez mais opções no mercado, né? Então, assim, é muito fácil tu ter vontade de querer fazer uma coleção de suculentas. Literalmente no mercado. Hoje tu vai no supermercado, já encontra. Tem a variedade de suculenta lá para você escolher. Quando que tu imaginou, há poucos anos atrás, assim, que tu ia comprar planta no mercado, né? E qualquer mercado hoje em dia, né? As redes aqui da nossa cidade, pelo menos, todas elas já têm planta, assim. E algumas têm plantas até melhores do que as próprias floriculturas, assim, é muito louco, né? E a gente encontra bastante suculentas no mercado hoje. Cida, quais suculentas vocês mais gostam? Eu sou mais dentro das suculentas, eu prefiro o cacto. Assim. Eu acho que também. Pra quem não sabe, cacto, na verdade, é uma suculenta. É verdade. Também adoro cactos. Adoro. Todos os tamanhos, formas e modelos. E assim, se vocês quiserem ver na prática a loucura que foi esse crescimento de suculentas, assim, tem uma ferramenta na internet que chama Google Trends, que é uma ferramenta do Google para detectar tendências de pesquisas na internet, no geral, né? E a gente sabe que o Google domina tudo, né? Quando a gente fala de pesquisa. Nesse Google Trends, é só tu digitar lá suculenta e tu vê uma linha muito louca crescendo, assim, de pesquisa por suculenta nos últimos 5 anos. Mas nos últimos 2 anos ela meio que subiu demais, assim, tá muito forte. E não tem como falar de suculenta sem falar de vaso, né? Uma coisa traz outra, né? Um mercado favorece o outro, uma coisa puxa a outra. Então, não sei vocês, mas a gente acha que tem uma afinidade tão legal suculenta com vaso de cacto.
Com vaso de cacto? Vaso de Olha, concreto. com o cacto na cabeça, com vaso de concreto. A gente também acha muito lindinho com barro, né? Mas o concreto acho que traz uma linguagem mais moderninha, né? Sim, sim. E faz uma relação tão legal. A gente adora colocar suculenta nos nossos vasos, assim, a gente percebe que os clientes também gostam bastante. A gente criou até uns arranjos, umas coisas diferentes, assim. Acho que conversa super bem o material com o estilo da planta também, acho que fica super bacana. Então, assim, é engraçado que essa é uma tendência específica de uma planta, de um grupo de plantas, né? As outras todas voltavam mais em relação ao consumo. Mas tu vê, essa talvez ela tenha voltado já, porque como tá rolando esse resgate da natureza, né? Mas o pessoal não tinha contato com ela, então não sabe como cuidar muito de uma planta. O fato de ter crescido tanto suculentas talvez tenha ligação direta com isso também, né? Porque a pessoa que está pegando uma planta para cuidar, então já vai direto ali numa suculenta que ela sabe que o intervalo de água é espaçado, é mais fácil de cuidar. É mais difícil de matar, né? Isso, para depois ela ir se aventurando nas outras plantas. Né? Acho que existe essa consciência também do ponto de vista de quem está querendo começar no negócio. Assim. Com certeza, A Dani falou aqui que gosta dos cactos Mickeys. Ai, Dani do céu, essa semana mexi um que eu tô até... Faz uma semana que eu tô tirando espinho. Eu acho espinho todas as partes do corpo. Até na perna eu já achei espinho. Ele é lindo, mas tem que cuidar, que o bichinho é danado com os espinhos. Mas a gente também adora. Mas que espeta, né? E a nossa última tendência, gente. Já estamos para mais de 40 minutos de live. E a gente não tem como não falar disso. Eu acho que no fim das tendências é a mais óbvia possível, né? Nossa 10ª tendência, que é horrível falar que isso é uma tendência, né? Mas o movimento faz que está parte. acontecendo, na verdade, né? É a nossa pandemia, né? Tipo, é impossível não conectar tudo isso com o momento que a gente está vivendo. É complicado. Né? Acho que a pandemia, ela fez a gente rever muita coisa, né? Rever muita coisa da nossa vida, do que a gente quer para nossa vida, das coisas que a gente valoriza. Para quem já estava começando a perceber isso, né, foi um empurrãozinho que faltava, né, para olhar para dentro. E para quem não estava percebendo isso, foi forçado a perceber, né, que a partir do momento que você fica dentro de casa ali forçado, né, você começa a olhar ao seu redor, né, e talvez daí começa a florescer esse sentimento, assim. E a pandemia, ela na verdade deu um impulso, reforçou ainda mais todas as outras tendências que a gente falou até agora, né? Porque a gente deu mais valor, inclusive, para nossa casa, para o nosso lar, tem uma decoração afetiva bem forte, Urban Jungle nem se fala. Os produtores de plantas, a gente já viu várias matérias assim rolando por aí. Nossa, os caras estão felizes da vida, assim, porque nunca se vendeu tantas plantas como na pandemia, sabe? Nossa, a gente vai nos produtores que a gente costuma vir comprar aqui, né? E alguns deles ainda compram de produtores de fora, de São Paulo e tal. Não tem mais estoque, gente. As plantas que a gente costumava comprar não tem mais, saiu tudo. E os preços também aumentaram bastante, porque é muita demanda para pouca produção. Então os preços aumentaram, a gente tá com dificuldade de encontrar planta, porque realmente o mercado deu um boom, assim. E isso impacta diretamente no nosso negócio também, né? Desde o momento de comprar as plantas até a quantidade de pessoas que têm mais interesse por isso, né? O que beneficia e traz uma oportunidade muito legal pra gente, assim, né? Agora, se a gente for observar um panorama geral de todas as tendências, vocês conseguem observar o tanto de oportunidade legal que a gente tem quando a gente começa a olhar para esses movimentos, assim... Tudo isso converge, né? Dentro de tudo isso a gente consegue ter uma leitura, né? A gente consegue identificar aí que, né, as plantas são, entre quase todas essas que a gente citou, as plantas que estão guiando, né? Que estão levando lá para cima. E plantas precisam de vasos, né, gente? Então é bem interessante a gente começar a olhar por esse lado, assim, né? Tentar perceber. Eu vi agora recentemente uma matéria, digamos assim, de um canal de tendências que chama Limão ou Limonada, que fala muito de tendências, e eles estavam falando muito sobre esse momento das plantas, assim, e como
como que tu poderia tirar proveito disso como negócio, assim? No setor de plantas, na tendência plantas, o que a gente poderia criar, se tu tivesse interesse de criar algo, o que tu poderia criar de negócio em cima disso, né? E olha quanta oportunidade a gente consegue começar a ver, assim. Eles citaram, assim, 5 tipos de negócio. O primeiro negócio que eles citaram foi e-commerce de plantas. Acho que, assim, há pouquíssimo tempo nem se falava em comprar planta pela internet, assim. A gente só encontrava aquele site de buquê, cesta de café da manhã, né? Essas coisas assim, mas olha, era bem difícil também, né? Ou não era bom, ou não tinha acesso. Enfim, é verdade, Ser de Cinza, o barbante tá super em falta, né? Nós já estamos aqui agoniados já. Macramê aqui. Mas sabe que outras marcas comentaram com a gente que também estão com essa dificuldade. Inclusive, se souberem onde tem cordão de algodão, avisem, porque a gente vai precisar. Ainda bem que a gente tinha um estoquezinho, mas acho que já o negócio vai pegar por aqui também. Mas é muito legal, assim, tu perceber. A gente tem bastante floricultura física, né? E eu Ariadne, acho que as floriculturas poderiam explorar muito mais coisa do que elas fazem hoje, sabe? Elas têm tanta oportunidade. Nesse movimento que tá rolando, assim. Claro que a gente não pode generalizar, mas floriculturas no geral ainda não estão muito ligadas pro meio digital, assim, né? Enquanto elas estão perdendo uma baita de uma oportunidade, assim. Outro segundo negócio que eu achei bem interessante são os Rap de plantas, que é fazer delivery de planta, entregar planta. Em São Paulo, acho que já tá até super consolidado, assim, acho que a pandemia consolidou isso, né? Eu acompanho várias marcas de lá e as pessoas só pedem e chegam em casa, assim, a plantinha que tu quer. Acho muito legal, assim, queria muito que tivesse algo, assim, na nossa realidade, sabe? Com uma linguagem atual, moderna, com plantas legais, como já existe em São Paulo, né? A gente sabe, claro, é o polo, mas devagarinho as coisas vão se disseminando, né? Outro negócio, olha que loucura, gente, virar influenciador de plantas. Vocês acreditam? Olha só. Quem sabe a gente acaba virando sem querer até, né? Mas vocês já pensaram que isso pode ser uma forma de negócio, assim, ó? Eu já sigo alguns influenciadores de planta e eu acho muito legal, assim, porque a gente aprende muito, né? Acho super legal, mas transformar isso num negócio é muito louco, né? Quando a gente pensa por esse viés, assim, né? A Dani falou, é um comércio bem tradicional e a forma de se comunicar com o cliente se manteve. Dani, bem isso que a gente sente, assim, que ela não foi pra frente, né? Deu uma estagnada, assim. Sendo até que esse movimento das suculentas, assim, demorou pra vir para as floriculturas mais tradicionais, né? Que elas tinham o mix de plantas delas ali. Elas até começaram a aparecer antes nos supermercados, né? Nos mercados aqui da região. Pra depois eles entenderem que, não, beleza, o povo tá pedindo e vamos pegar, assim. Tipo... É verdade. E como a gente viu aqui, olha quanta oportunidade, né, gente? Não entendo. Queria muito ter dinheiro pra abrir um negócio desse. Mas agora a gente tem um quarto negócio que daí envolve diretaçamente, assim, os vasos de concreto, né? Que são os acessórios. É onde a gente entra, na verdade, nessa história toda, né? Tipo, de todas essas tendências que a gente tem falado e oportunidades, é onde a gente vai se encaixar, né? Só que aí entra a gente diretamente, mas entra N negócios, né, gente? É só puxar aí a criatividade pra gente pensar o quanto de coisa legal que a gente pode inventar para ser suporte das plantas. A gente tem os penduradores, os hangers, né? A gente tem suporte, a gente tem base, a gente tem cachepô, a gente tem... Me ajudei, amor. Mas até os fertilizantes, os adubos entram nessa categoria, porque tudo que for... Ferramentas que tu vai precisar para usar. Ferramentas. Tudo que envolve, né, esse universo das plantas que tu precisa ou que tu pode usar, né? Entra nessa história, né? Junto. Então... elas trazem muita oportunidade junto com elas, assim. E um outro negócio é a consultoria para empresas, né? Uma outra opção aqui que ela deu de sugestão para quem quer empreender com plantas, assim. Fazer atendimentos, uma coisa mais corpo a corpo, personalizada, né? Porque a gente também vê que tem pouquíssimos profissionais que entendem de plantas que a gente pode consultar, assim, né?
Eu tava falando pro Marco que essa semana foi a primeira vez que eu conheci aqui na minha cidade um jardineiro. Conheci não, na verdade só ouvi falar. Mas assim, até então eu não conhecia ninguém que era um profissional disso, sabe? Opa, caiu aqui. Mas então, são 5 ótimas oportunidades, mas a gente sabe que disso pode migrar para muito mais. Então, só repassando aqui as nossas 10 tendências que a gente conversou. Vocês já vão preparando aí as perguntas. Falta 5 minutos. Dá tempo de fazer pergunta. Pergunta aí nos 5 minutinhos que restam, gente. A gente passou por, então, Urban Jungle. A gente passou por apartamentos e casas menores. Resgate de memórias afetivas. Decoração afetiva. O artesanal, as pessoas mais conectadas com a saúde, as pessoas mais conectadas com uma vida melhor no geral, né? Uma qualidade de vida. Os jovens não querendo mais sair de casa, as suculentas e a pandemia. São 10 coisas que a gente tem que olhar com bastante carinho e ver como isso se adapta ao nosso negócio, à nossa realidade. São realidades, são coisas que estão acontecendo, assim, queira a gente, queira não. Não é uma coisa que cabe a gente, assim. Então, a gente tem que procurar extrair o máximo de oportunidade disso, sabe? Acho que super vale você dar uma olhada nesses tópicos depois e fazer a busca por você mesmo, que talvez você encontre mais informação, insights diferentes que pode se adaptar para a sua realidade aí. Mas acho que super vale dar uma pesquisada nesses e provavelmente enquanto você estiver pesquisando esses vão surgir outros. E mergulha, tenta entender melhor e ver o que você consegue absorver, que eu acho que super vale. E tenta até tornar isso um hábito do teu dia a dia, assim, olhar mais pra isso, sabe? A gente tem que estar conectado com o que acontece no mundo, afinal a gente vive nele, os nossos clientes vivem nele. A gente precisa entender o que está acontecendo para entender o hábito das pessoas de consumir. Então, tentem olhar mais para isso, sabe? A Dani perguntou se a pandemia afetou o nosso trabalho. Afetou, né? Afetou. Acho que a gente na verdade, já levava um estilo de vida bem caseiro, assim, né? Caseiro, entre aspas, porque a gente ficava aqui em casa, mas fazia um monte de coisa aqui em casa. A nossa empresa, o nosso trabalho é aqui, né? Então, tipo, a gente não precisa sair de casa para trabalhar. Então, nesse quesito, a gente não sentiu muito, não né? sentiu tanto. Mas a demanda, por causa de toda essa história das plantas, assim, aumentou. Então, mudou nesse quesito em específico positivamente, né? Sim, com certeza. Mas, assim, a gente trabalha um pouco inseguro, né? Porque, querendo ou não, todo mundo tem um pouco de receio, né? A gente não queria fazer nem entrega, né? Tipo, a gente ficou ali no começo da pandemia bem lockdown mesmo, assim, né? Mas depois a própria necessidade foi trazendo, né? Aí a gente foi adaptando, assim, mas sempre tomando o máximo de cuidado possível. A gente tenta sair só uma vez por semana para fazer as entregas, então não fica saindo muitas vezes. Mas a gente sentiu, com certeza, esse consumo aumentando diretamente no nosso trabalho. Sim. Esse consumo por mais plantas, assim, a gente com certeza sentiu. Gente, mais alguma pergunta? A gente já tá encerrando aqui. Pode ser que a gente caia a qualquer momento. Então, se tiverem mais alguma pergunta, pode fazer aqui que a gente vai adorar responder. Já vamos aproveitando para agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente preparou com bastante carinho aqui para vocês, que tenha acrescentado algum conhecimento, algum insight legal, tá? Gente, então acho que é isso, tá? Vamos encerrando, senão eles vão cortar a gente aqui. Muito obrigada, gente. Até a próxima, então. Tchau. Beijo.